Olá pessoal, prezados alunos. Então, hoje nós vamos falar sobre análise de circuitos elétricos, aula 3. Na aula 2 nós trabalhamos circuito série e circuito paralelo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre circuito misto. Mas antes eu queria pedir o seguinte, dê o seu like aí embaixo, inscreva-se na nossa página Educação e Esporte. Se quiser, faça também um comentário. Seria muito bom para nos incentivar a dar essas aulas aqui. Então vamos lá. Nós falamos sobre circuito paralelo, mas eu queria mostrar para vocês uma fórmula básica para se calcular. O resistor equivalente de duas resistências. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aqui uma resistência e temos uma segunda resistência aqui. Então, e tem também uma fonte de tensão. Então, vamos supor que você tem R1 e R2. Quer calcular essa equivalência desse resistor. Essa aqui, vamos supor que seja, vamos pôr 9, essa aqui seja 5 ohms. Qual é a fórmula prática para você calcular o resistor equivalente em paralelo de dois resistores? É o produto dividido pela soma. Então, o resistor equivalente ou resistor total vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, que é igual 9 vezes 5 sobre 9 mais 5. Essa é a fórmula básica. Então, o meu resistor equivalente vai ser o quê? 45, 945 dividido por 14. Então, o meu resistor equivalente, ou resistor total, vai ser igual a 45 dividido por 14. Então, vai ser 45 entre 14 dividido. 3,21 ohms. 3,21 ohms. Ficou claro, né? Então, resistor em paralelo com apenas duas resistências é igual o produto dividido pela soma. É o que nós fizemos aqui. Característica interessante. Se os dois resistores forem o mesmo valor, o resistor equivalente será exatamente a metade. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que o resistor aqui fosse 10 e 10. Então, o que seria o resistor equivalente? Resistência final seria R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, nós temos dois resistores iguais de 10 ohms. O que vai ser? Então, vamos lá. RT vai ser igual 10 vezes 10, 100. 10 mais 10, 20. Então, o resistor equivalente vai dar 100 dividido por 20, 5 ohms. Conclusão? Que toda vez que você tiver dois resistores em paralelo iguais, a resistência final vai ser sempre o valor da resistência dividido por 2. Ó, 10, 10, resistor final 5. Se ela for 20, 20, vai ser 20 vezes 20 dá 400, dividido por 40, 10. Então, 20, 20, o resistor equivalente vai ser 10. Toda vez que tivermos duas resistências de mesmo valor, a resistência final será sempre o valor da resistência dividido por 2. Ficou claro aqui esse raciocínio? Ok, então vamos passar então um circuito simples aqui de misto para a gente fazer o primeiro exercício. Então vamos lá. Com duas resistências aqui, uma fonte de tensão, que eu chamo de E, mais duas resistências aqui. Ponto A, ponto B. Que eu tenho IT, que eu tenho I1 e I2.
R1, R2, R3 e R4. Primeiro, eu quero só calcular o resistor equivalente desse circuito. Eu tenho dois circuitos um circuito com duas séries, dois ramais de circuito série. Aqui, essas estão em série, esse aqui estão em série, e o circuito é um circuito misto. Por que ele é misto? Esse ramal série está em paralelo com esse. Então, qual é a sequência? Como nós devemos primeiro para resolver? O que nós devemos fazer primeiro para resolver um circuito misto? Por isso ele tem associação em série e associação em paralelo. Primeiro você resolve o que está em série, depois resolve o que está em paralelo. Ok, então vamos resolver aqui. Primeiro vamos chamar de resistor equivalente 1. Essa série aqui vai ser R1 mais R2. R1 mais R2. Então vai dar, vamos pôr valores? Vou aqui, 9, 5, 4, 6, por exemplo. Então, R1 mais R2, deu 9 mais 5, 14, né? 14. E RE2, RE2, que vai ser o quê? R3 mais R4, 4 mais 6, R3 mais R4, 4 mais 6, 10. Então o nosso circuito ficou assim, esse circuito ficou assim agora. O circuito equivalente dele ficou assim. Um resistor aqui, fonte, atenção, e mais uma resistência aqui. Ponto A e ponto B. Ponto A, ponto B. O que ficou aqui? Aqui eu fiquei tendo uma corrente, uma resistência que eu chamei de RE1, RE1, e aqui eu tenho RE2. Ok, gente? As correntes estão aqui do mesmo jeito. Tem I2 e I1. Corrente IT. Então esse é o meu circuito equivalente agora. E agora você tem duas resistores em paralelo, que é o produto dividido pela soma, você achar o resistor equivalente ou resistor total. Então vamos achar resistor total do circuito, ou equivalente do circuito inteiro, que seria o quê? RE1 vezes RE2 sobre RE1 mais RE2. Ok, gente? Então, que ficou igual ao quê? RT igual RE1, 14, vezes RE2, que é 10, sobre RE1. RE1 é 14, mais RE2. Então, ficou 14 mais 10. RE1 vezes RE2 sobre RE1 mais RE2. Ok? Então, resolvendo isso aí, o valor da resistência desse circuito meu ficou o quê? Então, o resistor final ficou 14 vezes 10, 140. Dividido 14 mais 10, que é 24. Então, implica que vai implicar o quê? Implica a resistência total vai ser igual 140 dividido por 24. Então, fazendo o cálculo aqui, eu boto 140 entre 24 dividido 5,83 ohms. 5,83 ohms. Ficou claro aqui? Como é que se calcula o resistor equivalente? Ó, primeiro resolvemos essa associação em série, depois fazemos essa, caímos no circuito equivalente, e aí ficou fácil. Achamos o resistor equivalente de duas resistências em paralelo. Porém, essas resistências não são iguais, né? É de 14 e 10, por isso que não deu exatamente a metade, conforme nós exemplificamos anteriormente. Claro? Então vamos partir para um outro exercício. Um pouco mais complicado,
que é esse aqui. Então, no outro exercício, nós vamos usar essa configuração aqui, ó. Nós vamos ter uma resistência aqui, uma resistência aqui, vou fechar isso aqui, aliás, vou pôr outra resistência aqui, uma resistência aqui e uma resistência aqui, uma fonte de tensão, menos, mais, e nós vamos ter aqui, vou chamar isso aqui de R1, R2, R3 e R4. Nós temos um ponto A, eu tenho um ponto B. A tensão de 24 volts. Então aqui eu tenho minha corrente total, IT, corrente do circuito. Aqui eu tenho uma corrente que chega no ponto A, a corrente divide, nós já estudamos isso. Chegou no ponto A, a corrente divide, parte vai para aqui, que eu vou chamar de I2, e a outra vem para aqui, que eu vou chamar de I1. O que nós vamos calcular aqui? Vamos calcular primeiro a resistência equivalente, a resistência total, e B, vamos calcular os valores de I1 e I2. Vamos calcular todas as correntes, vamos colocar todas as correntes. Todas as correntes. Muito bem. Então vamos começar. O circuito é um circuito misto. Primeira coisa que nós temos que fazer é resolver, já que nós vamos calcular a resistência total primeiro, e depois nós vamos ter que calcular as correntes. Então vamos primeiro calcular a resistência total. Resistência total. Então vamos resolver primeiro aqui. O que está em série? Esses três resistores. Então vamos achar um resistor equivalente, um resistor chamado resistor total 1. Que vai ser o quê? R2 mais R3 mais R4. R2 mais R3 e mais R4. Então vai ser RT1, resistor total 1. R2. Não dei valor de resistores? Então vamos lá. Esse aqui é 40 ohms. Esse aqui é 30 ohms. Esse aqui é 50 ohms. E R4 é igual a 60 ohms. Ok, e a tensão da fonte é 24 volts, que eu já falei. Então vai ter, RT1 vai ser R2, quanto vale? 30. Mais R3 vale 50. E mais R4 vale 60. Então, RT1 vai ser igual 30, 80, 140 ohms. Então, o meu circuito agora ficou mais simples. Olha como ficou o meu circuito. O circuito agora ficou assim. Ficou igual. Uma fonte, onde eu tenho aqui uma resistência. Tem mais uma resistência aqui. Uma fonte de tensão. Olha como é que ficou meu circuito agora, olha. Eu tenho um resistor que eu chamei de R1 e tem um outro resistor que eu chamei de RT1. Ok? Só isso. Agora o meu circuito está o quê? Está paralelo. Então eu vou calcular o valor da resistência. Circuito paralelo de dois resistores. O que é o resistor equivalente, então? Então vamos lá. Resistor final vai ser igual R1 vezes RT1 sobre R1 mais RT1. Pronto. Aí agora o meu resistor já é o resistor final do circuito. Então vai ser igual 40
vezes RT1, 140, dividido por 40, mais 140. Ou, RT final vai ser o quê? Resistência final. Ficou igual. 40 vezes 140, então ficou 40, enter, 140, vezes, deu 5, 6, dividido, vamos fazer isso aqui direto na calculadora, ficou assim, ó, 40, enter, 140, vezes, enter, 180, dividido. Deu 31,11 ohms. 31,11 ohms. Então, minha resistência total desse circuito deu 31,11 ohms. Pronto. Agora eu vou calcular as correntes. Como é que eu calculo as correntes? Primeiro eu vou calcular a corrente total do circuito. Corrente total IT vai ser sempre igual a tensão total do circuito dividido pela resistência total do circuito. Tensão total do circuito é 24, dividido pela resistência total do circuito, que é 31,11. Então, a minha corrente total do circuito vai ser, vamos lá então, 24 é 31,11 dividido 0,77 ampere. 0,77 ampere. Tá claro? Corrente total do circuito deu 0,77 ampere. Falta nos calcular I2 e I1. Vamos fazer isso então. Limpar aqui, para a gente calcular as correntes intermediárias. O que será então minha corrente I1? I1 vai ser igual. A corrente é sempre igual à tensão que passa pelo ramal dividido pela resistência dele. Então vai ser tensão de A até B dividido por R1. Vai ser igual. Qual que é a tensão de A até B? Tensão de A até B é 24 volts. Está em paralelo com a rede, com a função. Ou, se você quiser, seria a tensão de A até B é sempre igual à tensão, então seria o RT, que nós calculamos, vezes IT, dessa tensão também. Mas nós sabemos que está em paralelo, então vai ser 24 dividido por quê? Por 40. Que é a resistência que vai, a corrente I1 vai ser E sobre R. Então I1 vai ser igual. Vamos fazer o cálculo. Então seria 24, enter, 40, dividido. 0,6 ampere. 0,6 ampere. Lembrando, a soma das correntes em 1 e 2 tem que ser igual a IT. Nós já achamos que IT é igual a quanto? 0,77 ampere. Vamos lá então. Então, se IT é 0,77 ampere, pela lei de Kirchhoff, nós ainda vamos estudar isso com calma, a corrente que chega é igual às correntes que saem. Se está chegando 24 e está saindo 0,6, quanto vai ser I2? 24 menos 0,6. Mas vamos calcular isso aqui, em vez de fazer por lei de Kirchhoff. I2 vai ser igual. Qual a tensão que passa aqui? I2 vai ser E de A até B, de novo, né? E de A até B, dividido por quanto? Qual o valor dessa resistência que nós calculamos? É IT1. Quando deu IT1? IT1 dá 30, 80, com 60, 140. Dividido por RT1. Vai ser igual. Tensão daqui até aqui, qual vai ser?
de A até B, nós já fizemos aqui anteriormente, 24, é 24. Pode ser também ET1 vezes T. Mas vamos lá. 24 dividido por ET1, 105,38,614, 140. Então, lembra que a soma dessas duas correntes tem que ser igual à corrente total que nós já calculamos, 0,77. Então, o meu I2 vai ser igual. Jogando aqui na calculadora, eu tenho 24, enter, 140, dividido. 0,17 ampere. 0,17 ampere. Então, ok. Será que é verdade, gente? E 1 mais 2 dá 0,77? 0,6 mais 0,17, 0,77. Bateu exatamente CQD. Como queríamos demonstrar. Então, isso não tem muito segredo, mas é importante que vocês saibam, né? Eu poderia calcular essa tensão também aqui com base... O que é? O que é RT1? Dá 140 vezes IT. Vai dar exatamente 24 volts, que é a tensão desse ponto até aqui. RT1 que nós calculamos deu 140, deu 140. Vezes IT, que é 0,77, tem que dar os mesmos 24 volts. Então, por isso que eu digo para vocês que não tem segredo. Para que você aprenda a eletricidade, basta você prestar um pouco de atenção e ficar ligado. Olha, o que eu falei para vocês pela lei de Kirchhoff, nós vamos estudar isso na frente. O que diz a lei de Kirchhoff? Que a soma das correntes que chegam no nó, está chegando aqui, 0,77, é igual à soma das correntes que dele se afastam. Está chegando 0,77, está afastando 0,6 e 0,17. Né? Então, aqui saiu 0,17, aqui saiu 0,6 e aqui 0,77. Mas nós vamos estudar as leis de Kirchhoff no outro módulo que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Nós vamos ficar por aqui hoje, só do que nós já vimos hoje aqui, porque nosso tempo expira, que são só 30 minutos, mas na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais nos circuitos mistos. Lembrando que à medida que nós formos desenvolvendo os trabalhos, os exercícios dentro da disciplina, vai se tornando mais difícil o entendimento dos exercícios. Por isso é importante que você acompanhe essas aulas e, ao mesmo tempo, você estude, pegue o seu material, o seu livro, pesquise via internet, mas é importante que você esteja sempre buscando aprender cada vez mais, porque as nossas aulas, à medida que o tempo for passando, elas vão ficando mais difíceis. Tá bom, gente? Por hoje é só. Um abraço a todos e até mais, se Deus quiser.